Vamos abrir Romanos capítulo 9. O que está acontecendo aqui? Deus ele vai mostrar, e isso é uma questão importante da teologia de Êxodo, uma característica que ela vai ser recorrente na história do mundo antigo e que acaba sinalizando para nós um padrão de Deus agir que a gente pode aplicar inclusive na realidade do mundo hoje, de como que as coisas elas acontecem hoje. O ser humano ele tem livre-arbítrio, livre-agência, ele pode decidir se ele vai ir para um lado ou para o outro, se ele vai ser médico ou advogado, se ele vai comprar um carro ou comprar uma casa, se ele vai comer ou guardar o dinheiro, se ele vai casar com a Maria ou com a Francisca. O ser humano vai decidir uma série de coisas na vida dele. Mas existem situações, existem momentos que algumas coisas têm implicações maiores do que a vida da pessoa, e às vezes implicações na história, e às vezes implicações no plano de salvação, e às vezes implicações em algumas manifestações do poder de Deus em uma comunidade, uma cidade, um país, em uma igreja. E quando essas coisas acontecem, Deus ele não hesita em tirar o livre-arbítrio de algumas pessoas e usar as pessoas do jeito que ele deseja para que determinados objetivos sejam alcançados. Então Paulo vai explicar isso que está acontecendo aqui para nós lá em Romanos 9, porque o que acontece? Quando Deus derrama as 10 pragas no Egito, o faraó, pelo faraó, se ele tivesse assim completamente livre para tomar a decisão dele, ele já tinha libertado o povo no início. Porque lá no iniciozinho de tudo, quando Moisés joga o cajado lá e vira uma cobra, e os outros jogam o cajado também e vira uma cobra, beleza, o faraó está tolerando aquilo ali. O Moisés transforma o Nilo em sangue, mas aí os mágicos lá também transformam água em sangue. Então o faraó está pensando assim, é umas artes mágicas que eles estão fazendo aqui, vão dar um jeito de reverter isso aqui. Mas quando a coisa vai agravando e começa a chegar algumas pragas que os magos do Egito não conseguem mais reproduzir, o faraó começa a querer libertar o povo. Então ele começa a chamar o Moisés e falar assim, não, pode ir embora. E sai daqui. Mas aí quando Moisés vai sair, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó e o Faraó voltava atrás no posicionamento dele. Aí começava, pode sair, mas as mulheres, as crianças não vão. Depois, pode sair, mas o gado não vai. Pode sair todo mundo, e depois voltava atrás. Então ele vai fazendo isso. Só que o que a Bíblia fala? Lá no capítulo 7, Deus já tinha contado para Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó, porque eu quero derramar as 10 pragas. Então Deus sabia que se o faraó tivesse o livre-arbítrio dele totalmente preservado, ele ia abrir mão antes e deixar o povo sair, porque era a atitude inteligente a se fazer. O faraó não era burro. Aí o Paulo, Romanos capítulo 9, vai explicar isso para nós. E é interessante, porque ele vai falar aqui, capítulo 9, vamos pegar a partir do versículo 14, porque ele vai tirar isso do livro de Êxodo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então ele está falando sobre essas ações de Deus tomar decisões unilaterais e executar a sua vontade no mundo, independente do desejo do ser humano. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, Paulo está explicando, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus sabia que uma coisa que acontecesse no Egito naquela época, que era o maior império do mundo, ia reverberar no mundo inteiro. O mundo inteiro ia conhecer a Deus a partir dessa história. E a gente sabe que isso acontece no mundo antigo, porque 40 anos depois dessa situação, Moisés inclusive já tinha morrido, o Josué chega para poder
conquistar a terra e ele manda 2 espiões para Jericó. E os espiões, homens, deserto, na seca, para onde que eles vão quando eles chegam em Jericó? Eles acham que eles estão escondidos de Deus? Para onde que eles vão? Vão para o prostíbulo. Os caras falaram assim, é hoje que a gente lava a égua. Né? E pularam para dentro do prostíbulo. E encontraram Raabe lá e fizeram à noite, não sei o que, aquela festerê. E aí os caras chegam para prender eles lá, descobrem, tem 2 espiões judeus lá na casa da meretriz Raabe lá. E eles falam, vamos lá pegar os caras. E quando eles chegam lá, a Raabe esconde eles no telhado da casa e fala para os caras, não, eles foram para lá, ó. Corre que vocês ainda alcançam eles. E aí a Raabe chega para eles e conta para eles por que ela escondeu. Ela fala assim, eu sei o que o Deus de vocês vem fazendo desde 40 anos atrás, quando ele tirou vocês do Egito. A gente já escuta as histórias. Provavelmente a Raabe não era nascida quando isso aconteceu, mas ela cresceu escutando o pai dela falando e depois encontrando os viajantes, e talvez quando ela estava se prostituindo lá, entre uma deitada e outra com um cara lá, o cara contava, tem um povo andando ali no deserto que, Deus, esses caras é diferente, porque faz isso, faz aquilo, e vem contando as histórias. E aí quando eles chegam lá, ela fala, eu sei quem é o Deus de vocês. Por isso eu gostaria de pedir, eu sei quem vai fazer com a nossa cidade. Eu sei que não tem o que a gente fazer mais para nos proteger em relação a eles. Por isso eu vou pedir. Lembra de mim, da família do meu pai. Como eu me lembrei de vocês hoje e protegi vocês de serem assassinados aqui pelo rei de Jericó. Aí os caras falam, não, põe o fio escarlate aí na casa de vocês e Deus vai proteger e nós vamos proteger e a coisa toda vai ficar tudo certo. Então olha só, isso que Deus está fazendo aqui, 40 anos antes, reverbera no mundo inteiro. 40 anos depois as pessoas estão contando essas histórias. Então Deus está falando aqui, versículo 17. Para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus está salvando Raabe, que vai ser uma das ancestrais de Jesus, quando ele decide 40 anos antes endurecer o coração de Faraó para derramar as 10 pragas e fazer todo esse negócio assim. Então, por que Paulo ele vai começar isso aqui? A injustiça da parte de Deus? Porque quando a gente olha ações de Deus pontuais, parece injusto. Se eu olho assim, o que Deus está fazendo com o Faraó? Parece injusto. Mas está tirando o livre-arbítrio do cara, está forçando o cara a aceitar um negócio, está matando os primogênitos no Egito, parece injusto. Quando a gente olha como que isso reverbera na história, faz total sentido. Porque 40 anos depois, o Faraó já estaria morto, a maioria daqueles caras já estaria morto, a expectativa de vida naquela época do cara do dia a dia ali era pequena. Então, já muita gente, tanto faz se tinha vivido ou morrido, mas Deus está salvando gente lá do outro lado do deserto do Sinai por causa dessa situação. Logo, versículo 18, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? O que é um vaso para honra? Naquela época, perfume e azeite. 2 coisas raras, especiais. Vasos mais bonitos, mais ornamentados, feitos para esse tipo de coisa. O que é um vaso para desonra? A gente usa até hoje, para fazer necessidade. É isso aqui que Paulo está falando. Deus fez umas pessoas para guardar perfume, azeite, outros para guardar merda. É o que ele está falando aqui. Um vaso de desonra.
Agora o vaso vai falar, por que me fizeste assim? Você nem ia existir se não fosse o dono da massa. Ele decide o que faz. Versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí depois ele vai mudar o rumo da conversa aqui. Mas olha só, vamos voltar lá para o Êxodo 7. O que é que isso está trazendo para nós? Deus, ele não fica, e a Bíblia mostra isso para nós em várias passagens, ele não fica microgerenciando a vida da gente. Ele não fica o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo outro, não sei o quê. E ele não fica fazendo isso com a vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai viver a vida que quiser viver. Vai ter gente que vai querer acordar, trabalhar, comer, dormir, para no dia seguinte acordar, trabalhar, comer e dormir. Vai ficar repetindo isso 60, 70, 80 anos da sua existência, vai morrer e é uma vida que tanto faz. Os caras viveu, os caras não viveu, faz a menor diferença do mundo. Tem gente que vai um dia se dar conta disso, vai ouvir a mensagem do Evangelho, vai conhecer a Deus e falar assim, não quero, eu quero que minha vida tenha significado. E vai tomar uma decisão e vai ter uma vida com significado. E vai servir a Deus, e vai salvar pessoas, e vai se envolver com uma série de coisas, e etc. E vai receber a recompensa por ter vivido assim. Tem gente que não vai ter escolha. Que Deus vai falar assim, eu quero que você faça uma coisa para mim. Um exemplo que a gente tem na própria Bíblia, Paulo. Você é para mim um vaso escolhido. Então, por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Por que você está resistindo o chamado? Por que você está evitando? Você não tem escolha. Eu escolhi você para poder pregar, inclusive para reis. E aí pronto, o cara que matava cristão, perseguia, prendia, era contra, teve que fazer o que fez e se tornou o maior de todos os caras. E ficou feliz por isso. Mas tem gente que ele chega, como o caso do faraó, e fala assim, não vai libertar. Mas eu queria libertar. Não vai libertar, eu preciso que ele fique aqui mais um tempo, porque eu preciso executar mais algumas coisas aqui ainda. Então, e aí a injustiça da parte de Deus, essa é a discussão que Paulo está estabelecendo aqui em Romanos. De modo nenhum. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, a gente vai ver Deus fazendo isso com outros reis, com outros povos, com outras pessoas, vasos de honra e vasos de desonra surgindo, né? E aí esse é um olhar que a gente pode ter, embora a gente não pode ficar cravando as coisas, porque às vezes a gente não tem o todo presente diante de nós, para coisas que acontecem como que eu vou olhar para uma guerra como essa que está acontecendo agora lá em Israel. E essas coisas mudam o rumo do mundo. Como que eu vou olhar para decisões, às vezes, que o cara lá do Hamas, o cara lá do Hezbollah, o cara lá do Irã toma, de bombardear, de invadir, de não sei o quê. Como uma decisão que um Putin da vida toma. Às vezes esses caras tomam decisões, você olha e fala assim, cara, que estupidez essa decisão. Tipo o cara do Hamas. Que estupidez. Já morreu todo mundo que tomou aquela... Tem um cara, o Sinawar, tá vivo. O resto já morreu todo mundo. O Hezbollah... Já morreu todo mundo da cadeia de comando que tomou aquela decisão. Tinha a menor chance daqueles caras sobreviver. Mas quando os caras tomam uma decisão dessa, eles mudam a história do mundo. O mundo avança um pouco mais para aquilo que é o projeto de Deus, que é o plano de Deus para o tempo do fim. Então tem coisas que acontecem que o cara não tem decisão. Vai chegar um momento que se ele está naquela posição, Deus vai pegar ele e falar assim, agora eu quero que você invada e sequestre as pessoas lá. E aí é triste, sequestrou pessoas, não sei o que, mas a gente precisa entender que Deus tem o controle da história na mão dele. Essas coisas não fogem ao controle de Deus. Deus não é surpreendido por um ataque que sequestra israelenses ou um ataque a mísseis às 6 da manhã, uma festa rave. Deus estava dormindo, né, num shabat, porque Deus estava descansando no sábado.
né? Não. Essas coisas, elas são muitas delas orquestradas por Deus, porque o mundo precisa se direcionar para um caminho. Sim, era um cara mau. E Deus usou a maldade dele para um propósito. E aí, o que Deus faz? Deus meio que entranca a inteligência dele. Porque por autopreservação ele teria deixado o povo ir lá na quinta praga. E deu, não, ia preservar o filhinho dele, não sei o que, não ia ter nenhum problema. Mas Deus fala, não, eu preciso das 10. Por quê? Porque eu quero alcançar uma Raabe da vida daqui a 40 anos. Eu preciso alcançar uma pessoa que vai ser mãe do Salvador. Se o cara for ele narrando a conversão dele, dá pra ver que ele praticamente não queria o troço. Ele não queria se converter. Mas Deus foi levando ele e ele virou cristão. Deus converteu o cara. Sim, é engraçado ele narrando o dia que ele aceitou Jesus. Ele estava na igreja, fizeram o apelo e ele e a vida dele fugiram pra fora, correndo, tava indo embora. E o cara todo estranho, problema de saúde, encostado pelo Estado, isso ajudou na missão. Tudo. E não foi um cristão. Foi um dos cristãos, né? É um cara assim, desses fora de série. Cara sensacional. Então isso aqui tá no Êxodo. Então isso aqui não é um negócio, isso aqui é uma teologia paulina. Não, Paulo vai lá na Torá e ele busca essa informação e ele explica para as pessoas. E aí ele vai conceituando essas coisas. Por quê? Porque ele está explicando para os ocidentais que tem um pensamento grego, uma forma grega de interpretar o mundo. Ele está trazendo essa informação de uma forma conceitual. Aí nós aprendemos melhor com Paulo do que simplesmente lendo a história de Êxodo. Porque a gente aprendeu a aprender com conceitos. Mas da onde que Paulo tira essas informações? Ele está lá na Torá. Ele busca no Pentateuco e vai explicando para as pessoas quem é Deus. Como Deus pensa, como Deus age, como ele controla as coisas. E isso para o povo da época faz sentido, porque agora eles estão debaixo do Império Romano com imperadores perversos, que normalmente gerava neles o desejo de revolta, de se revoltar, de se rebelar, de sair fora daquilo ali, com uma perspectiva de, será que Deus está no controle disso aqui? Então quando Paulo está explicando isso aqui para os romanos, também não é aleatoriamente. Por que ele fala isso para os romanos e não fala isso para os coríntios? Ou para os gálatas? Porque eles estão vivendo debaixo, diretamente, do imperador do maior império do mundo. Então ele busca a história do imperador do maior império do mundo na época de Moisés e transporta isso para a época deles para fazer uma aplicação prática no que eles estavam enfrentando, dos desafios que eles tinham ali. Então por que Cláudio age desse jeito? Por que Nero age dessa forma? Deus está no controle. E Deus está conduzindo a história para um caminho. Hoje, quando a gente olha em perspectiva, a gente consegue ver direitinho como que as ações dos imperadores romanos, mesmo que eles estavam perseguindo o cristianismo, contribuíram para a ascensão da igreja e para a igreja avançar do jeito que avançou no mundo. Mas na época o cara via assim, cara, estou sendo perseguido hoje. Eu perdi meu emprego hoje. Me expulsaram da cidade hoje. Caso de Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma quando o imperador Cláudio expulsou os judeus que estavam lá numa perseguição. Mas porque ele expulsa os judeus e Priscila e Áquila saem de lá, eles apoiam Paulo na plantação da igreja de Corinto e depois eles se tornam colaboradores de Paulo, inclusive voltando para Roma. O que Deus está fazendo? Deus está mexendo. O cara fica triste porque ele foi expulso por um imperador que ele acha que ele é impotente em relação ao cara. Aí Paulo explica, Deus está controlando esse cara, as atitudes desse cara, porque isso vai ter implicações, e talvez daqui a 40 anos, uma pessoa importante está sendo salva por causa dessas ações, das consequências dessas ações. Então a gente consegue ver isso em Raabe, a gente consegue ver isso a partir de Priscila e Áquila, porque a gente já viu a história toda. Mas o que é o objetivo disso aqui? Porque às vezes hoje a gente está debaixo de um presidente que a gente não gosta, de um
organização mundial que a gente não gosta, de uma maneira que as coisas acontecem que a gente não gosta, às vezes perdendo alguma coisa, às vezes a prefeitura implicando com a igreja, às vezes o negócio, e a gente reclama. Com a sensação de que a gente está sem controle, Deus não está cuidando de nós, Deus não sabe o que está acontecendo, por que isso acontece, a gente tinha que lutar com nossas próprias mãos, a gente tinha que usar essas ferramentas aqui humanas para poder se rebelar contra esse sistema. A história vai se repetindo. Então as histórias estão na Bíblia para poder mostrar isso para a gente. Tranquilo? Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.